Como é que funciona esse diferencial? Vocês já levantaram um veículo e já tentou girar uma roda? Você já percebeu que quando você gira uma roda para frente, o que acontece com outra roda? Para trás. Vira para trás. Então, na realidade, quando o diferencial entrar na curva, por exemplo, se ele vai fazer uma curva para lá, essa roda não vai ter a tendência de girar mais do que essa. Isso. Se você gira a roda 1 milímetro para frente, essa aqui não gira 1 milímetro para trás. Então, teoricamente, quanto mais essa roda adiantar, mais essa roda atrasa. Então, por exemplo, se as duas rodas estão na mesma velocidade, vamos supor, aqui está 100 por hora, aqui está 100 por hora. Se essa roda cai para 90, o que acontece com essa roda? Ah, para 110. Beleza? Então, com ele parado, a gente já sabe o funcionamento. Se essa roda gira para a direita, essa gira para a esquerda. Se as duas estiverem em movimento, girando na mesma velocidade, e essa desacelerar um pouquinho, é como se essa voltasse um pouco para trás. Então, o que essa freia ou deixou de girar, essa adianta. Claro. Agora é o seguinte, vamos supor que esse veículo atole essa roda. Essa roda caiu na lama. O que vai acontecer? Quando essa roda cai na lama, qual roda é mais fácil de girar? A que está na lama ou a que está no seco? A que está na lama. Então é óbvio que o carro vai ficar atolado. Porque essa roda vai girar e essa aqui para. Se você insistir nessa patinação, o que acontece com o diferencial? Vai para o pau, porque o diferencial não foi feito para tirar uma diferença tão grande de velocidade assim. Porque pensa bem, se essa roda está a 100 por hora e essa roda está a 100 por hora, se eu travar essa roda, o que acontece com aquela roda? Vai a 200 por hora. Vai dobrar. Dobra. E o diferencial aqui vai para o vinagre, porque a velocidade que esse diferencial vai trabalhar para aumentar o giro da roda lá que está atolada é muito grande. Se você insistir na patinação, você estraga o diferencial. Ficou claro isso aí? Sim. Esse raciocínio é importante para quando a gente for falar do traçado. Nós vamos falar agora. Então veja bem, para que serve esse diferencial aqui? Para tirar a diferença entre as duas rodas, numa curva, beleza? Num pneu que você não é perfeito, um pneu de tração do outro. Por isso que você nunca pode pôr pneus diferentes na tração. Pneu de tração tem que ser iguais. Não pode pôr um pneu novo e um pneu usado. Senão o diferencial vai ficar o tempo todo trabalhando. Quando você tem o caminhão traçado, você tem aqui o eixo dianteiro. E aqui você tem um diferencial, correto? Correto. Correto, Percival? E aqui Passa você pra tem mim. outro diferencial. Beleza? Os dois diferenciais têm tração. Tem tração nos dois eixos o tempo todo. Só que é o seguinte, esse eixo tem os pneus exatamente iguais a esse? Não. São perfeitos? Não. Quando isso aqui faz uma curva, será que esse eixo traseiro passa no mesmo trajeto do eixo dianteiro? Não. Então vocês concordam que pode haver situações que esses eixos têm que girar em velocidades um pouco diferentes um do outro? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse diferencial aqui, eu vou tirar essas duas rodas e eu vou montar esse diferencial aqui no meio. Beleza? Então, quando a força vem lá na caixa de mudança, ela aciona esse diferencial aqui, ó. Esse diferencial aciona esse eixo e aciona esse eixo. Quando eu tinha duas rodas aqui, qual roda traciona o veículo? A da esquerda ou da direita? As duas. As duas. No diferencial normal, qual roda traciona o veículo? A da esquerda ou a da direita? As duas. Nesse diferencial, ele está tracionando o eixo anterior e o eixo
posterior. É o mesmo diferencial. Eu tirei ele de lá e coloquei ele aqui. Beleza? Agora, o que acontece aqui? Se eu estou andando com esse veículo e essa roda cai no atoleiro, a força entra no diferencial e eu pergunto, qual eixo é mais fácil de ser girado? O que tem uma roda na lama ou o que tem as duas rodas no seco? Qual que é mais fácil de girar? Aqui tá na lama. Então a força vem para cá, ó. Qual roda é mais fácil de girar? A que está na lama ou a que está no seco? Então, o eixo fica girando só essa roda. As outras três perdem tração, não anda. Aí o cara fala lá, tá vendo? Não falei que era o eixo da frente que tracionava o caminhão? Veja o que acontece agora. Se você insistir na patinação, você não vai estragar esse diferencial, igual nós falamos do outro? Uhum. Esse diferencial, ele está tocando o pinhão desse eixo. Esse diferencial está tocando a roda. Esse diferencial vai estragar. E esse diferencial vai estragar 4 vezes mais rápido. Então, por isso que eu tenho o bloqueio longitudinal, que é o bloqueio número 1. Então, como é que funciona isso aqui? O ideal é o seguinte. Você vem andando com o veículo na pista, de pouca aderência, não está patinando, não está bloqueado. O diferencial está tirando as duas diferenças. Você percebe que lá na frente pode ocorrer a possibilidade de patinação, então você bloqueia o veículo. Tem que parar para bloquear. Veja bem. Qual foi a história que nós contamos lá na sala? A Mérito fala que você pode estar tracionando até 40 por hora para passar o primeiro bloqueio. A Iveco recomenda que a gente pare o veículo. Então, você vem andando, você percebe que lá na frente pode haver patinação. Você para o veículo e bloqueia o número 1. Quando você bloqueia o número 1, você elimina a possibilidade de fundir esse diferencial se a roda patinar, porque esse diferencial se funde muito rapidamente, porque a velocidade dele é alta. É 4 vezes mais rápido que o diferencial da roda. E ele é menor que os outros também. Nessa situação, se tiver bloqueado, o caminhão sai? Claro, porque agora ele tem tração também no eixo traseiro. Então o caminhão sai da atoleira. Mas, por exemplo, com ele bloqueado, se atolar 2 rodas, uma de cada eixo, sai ou não sai? Não sai. Porque vai ficar girando essas 2 rodas, ó. O eixo joga a força para cá, joga a força para cá, só que vai ficar girando essas 2 rodas. Aí o que eu tenho que fazer? Parar o veículo e passar o bloqueio para o estágio número 2. Aí o que acontece? Aí eu bloqueio esse diferencial e esse diferencial. Aí é o bloqueio longitudinal. O transversal já está acionado. Longitudinal. O longitudinal não tem como desacionar. Quando você passa para o número 2, o número 1 continua bloqueado. Então o que vai acontecer agora? As 4 rodas do veículo vão girar na mesma velocidade. As 4 estão amarradas. Faz curva? Nem que quiser fazer, não faz, né? Porque você gira o volante aqui, ó. O carro vai em linha reta. Sai arrastando o pneu em linha reta. Arrasta a frente. Agora, se ele agarrar no chão e torcer de lado, arrebenta tudo isso aqui. Então, quanto que você usa só o bloqueio transversal? Quanto que você deve usar só o bloqueio transversal? Não usa só o bloqueio. Quando você tem o caminhão 4x2 ou 6x2, ele tem o bloqueio transversal. Então aí é uma situação extrema. Você chegou, patinou, põe o transversal, as 2 rodas giram na mesma velocidade. Quando você tem o traçado, você usa o primeiro bloqueio numa situação de possibilidade. Você achou que vai, mesmo que você não tenha certeza se vai patinar ou não, você pode acionar o bloqueio número 1, porque mesmo assim o caminhão faz curva. Porque você não bloqueia o diferencial entre rodas, você bloqueia o diferencial entre eixos. Passou pela situação ruim, desbloqueia e vai embora.
Tem uma outra situação ruim lá na frente. Bloqueia, passa pelo atoleiro. Ficou atolado. Para o caminhão, põe o 2. Aí o primeiro continua bloqueado e aí entra o segundo bloqueio. Saiu da situação lá de atoleiro, para o caminhão novamente, tira do 2, vai para o 1 e continua a viagem. Você pode fazer coisa. Os dois bloqueios acionados sempre, né? Isso aí. Chama o guincho, chama o trator. Porventura o cara está na operação, está viajando e a cruzeta do carro não se quebra. Então, veja bem, esse diferencial aqui, ele está montado na carcaça do eixo anterior. Se esse cardanzinho quebrar, o que acontece? Ou se fundir essa coroa e pinhão, você tira as pontas de eixo, né? Desliga o cardanzinho e aí você segue viagem. Só que é o seguinte, se você desligar o cardan aqui, o que vai ficar mais fácil esse diferencial girar? Esse eixo aqui ou a ponta do cardanzinho aqui quebrada? A ponta quebrada. Aí se você bloquear ele, você anda normal no caminhão. É qual o bloqueio que faz aí? O bloqueio, primeiro bloqueio. Segundo não. Vamos supor, se de repente o problema do caminhão foi que ele quebrou a coroa e pinhão aqui. Aí o cara tira o cardanzinho, engata e sai com esse caminhão. Só que se ele não tirar as pontas de eixo aqui, essa coroa e pinhão que estava quebrada vai arrebentar tudo, vai moer, vai virar um moleque. Então você só pode fazer isso se você tiver certeza. Você tem que chegar, o caminhão quebrou o cardanzinho. Pode ser que quebrou porque travou aqui dentro, arrebentou tudo aqui dentro. Então aí você tira as pontas de eixo aqui. Mesmo que o processo em garantia. Tira as duas pontas de eixo para você ter certeza que essa coroa e pinhão não vai girar. Aí sim, você desliga o cardan, bloqueia e vai embora. Mesmo carregado. Mesmo carregado, claro. Processo em garantia. É. Ficou claro isso aqui? Respondeu as questões aí?